Fala galera do portal Gestão da Produção. Nesse podcast de hoje vamos falar um pouco sobre gestão ambiental e sustentabilidade. Eu sou Walter José Hanauer e trago aqui para falar com vocês Carlos Alberto Mendes Moraes. Fala aí, professor, se apresenta para o pessoal e depois começamos a falar sobre o assunto. Meu nome é Carlos Alberto Mendes Moraes, sou formado em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestrado também em Engenharia Metalúrgica na mesma universidade e doutorado em Ciências dos Materiais na Universidade de Manchester Institute of Science and Technology. E venho desde essa época, trabalhando com soluções em resíduos sólidos, para buscar solucionar os problemas de resíduos sólidos industriais, tanto do ponto de vista da otimização dos processos, como do ponto de vista da reciclagem desses materiais. Entendemos então o que é a sua importância, formas de abordagem e aplicação. O professor Carlos vai nos responder 4 perguntas que vão deixar bem mais claro o assunto. Vamos então para a primeira pergunta aí, professor. O que é gestão ambiental e qual a relação com sustentabilidade? Com relação à questão de gestão ambiental e sustentabilidade, Bom, sustentabilidade é um conceito, que se transforma também num grande objetivo bastante utópico que a sociedade vem construindo ao longo dos últimos 30, 40 anos, que é fazer com que a gente consiga ter um equilíbrio no nosso ecossistema humano, social, que envolve a questão urbana, a questão industrial, a fauna, a flora, um equilíbrio nesse ecossistema todo, entre o social, o ambiental e o econômico. Mais recentemente, vem se incorporando nesse, que não seria mais aí um tripé, a sustentabilidade formada por esse tripé que dá a base de um equilíbrio econômico, social e ambiental, mas também toda a questão cultural, necessidade de mudança de cultura da população para poder buscar manter essa estrutura que nós temos de desenvolvimento, de economia, de crescimento, mas utilizando menos recursos de forma mais inteligente, gerando menos impacto ambiental no entorno, no meio ambiente. E a gestão ambiental? Bom, a gestão ambiental ela é um dos itens, Ela faz parte dessa visão utópica que é a sustentabilidade. Então, a gestão ambiental é algo mais prático, ou seja, mais do dia a dia, mais para se buscar resolver os problemas dentro de onde eles estão sendo gerados, os problemas ambientais, os problemas de impacto ambiental. Então, gestão ambiental vai nesse sentido, de a gente buscar desenvolver processos produtivos, sejam eles dentro da nossa casa, ou numa indústria, no comércio, numa escola, numa universidade, em que a gente minimize o máximo possível os impactos ambientais, pautado em requisitos legais, bastante consolidados no mundo e no Brasil, a partir de ações que otimizem os processos produtivos para gerar menos resíduos, tanto sólidos como líquidos, como emissões atmosféricas. E mesmo quando a gente acabe gerando esses resíduos, emissões e efluentes líquidos, a gente tenha, primeiro, sistemas de controle de emissões atmosféricas. Segundo, sistemas de tratamento dos efluentes gerados. Terceiro, sistemas de armazenamento temporário nas empresas de resíduos sólidos e o que a gente chama de aterros sanitários para os resíduos sólidos urbanos e aterros industriais para os resíduos sólidos industriais. Esses aterros industriais vão ser divididos em aterros para resíduos sólidos classe 1 e resíduos sólidos classe 2, ou seja, resíduos perigosos, que têm alto impacto, alta toxicidade, inflamabilidade, e resíduos
classe 2, que podem ser não inertes ou inertes. Bom, e tem a outra questão da gestão ambiental, que é, como eu falei anteriormente, otimizar os processos para minimizar essa geração, e também, quando eu não consigo, eu posso tentar buscar evitar a ida desses resíduos para aterros industriais, aterros sanitários, ou inclusive, eventualmente, evitar a necessidade de tratamento de efluentes ou minimizar essa necessidade, e também reduzir as emissões atmosféricas a partir, né, de soluções de reciclagem e dos resíduos sólidos. Fala aí, professor, qual a importância da gestão ambiental dentro das empresas? A gestão ambiental para uma indústria, tá? Para uma empresa, seja ela indústria de base, indústria pesada, tipo metalmecânica, petroquímica, do agronegócio, seja na indústria mais leve, né? Ou até mesmo comércio, ou escritórios de negócios, escritórios municipais, públicos. Qual a importância da gestão ambiental? A importância da gestão ambiental é de que se possa repensar esses processos produtivos no sentido de que eles possam utilizar menor quantidade de matéria-prima para produzir o mesmo tipo de produto com a qualidade desejada nesse produto. Consequentemente, eu estou extraindo menos resíduos da natureza. E também, pensando economicamente, se eu utilizo menos matéria-prima para produzir a mesma quantidade de produto, eu economizo já na entrada, né? A gestão ambiental é importante para a gente diagnosticar o processo produtivo e conseguir observar onde eu tenho esses gargalos, como eu já comentei no caso da matéria-prima, mas eu posso ter durante o processo, nas várias etapas do processo produtivo, perdas associadas, e que muitas vezes essas perdas são desperdícios. Então, a partir de um diagnóstico apurado, detalhado do processo, conhecendo as entradas e as saídas de cada etapa e relacionando isso ao que a gente intitula de aspectos e impactos ambientais, a empresa tem condições de ter um mapa da sua estrutura de processos, de etapas produtivas, de entradas e saídas, onde as entradas são as matérias-primas e os insumos que entram nesse processo, e as saídas são os produtos de cada etapa, mais resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas. E a partir desse conhecimento, desse diagnóstico, um balanço de massa e energia, né, eu consigo pensar em fazer uma gestão ambiental adequada, pensando nos requisitos legais, né, que é necessário para as empresas e passa a ser importante, e também a questão da otimização desse processo para redução do uso de matéria-prima, para redução da geração de resíduos. Isso significa também economia, né? Redução de custo. E, por exemplo, no caso de resíduos sólidos, se eu consigo minimizar essa geração de resíduos, eu estou também diminuindo o meu custo ambiental, que é a disposição final em aterro, né? E se eu consigo ainda pensar no resíduo que ainda sobra, mesmo que eu faça ações de otimização de processo para a redução desses resíduos, mas eu ainda gere um resíduo no final, eu pensar num beneficiamento desse resíduo para ele voltar para esse mesmo processo produtivo na forma de reciclagem interna ou ir como reciclagem externa para um outro processo, desviando do aterro, eu também aí tenho toda uma economicidade fundamental a ser conquistada. Então, a gestão ambiental numa empresa tem esses ganhos, né? Ambientais, de redução de impacto ambiental, mas também ganhos econômicos. As ferramentas utilizadas na gestão ambiental, quais são? Muitas das ferramentas de gestão ambiental, né? Eu costumo trabalhar em cima de um diagrama que a gente intitula o Diagrama da Ecologia Industrial, que a gente toma como base dois autores importantes da área, né?
o Shertle e o Lowe, que em 2000 construíram o diagrama de ecologia industrial, onde as ferramentas de gestão ambiental podem ser associadas em ferramentas intrafirma, entre firmas e regional global. Né? Do ponto de vista do intrafirma, é a perspectiva de que as ferramentas de gestão ambiental sejam implementadas dentro de uma empresa para, no mínimo, resolver os problemas ambientais dentro dessa empresa. Assim, a gente tem a ISO 14001, por exemplo, que tem uma norma, né, para a construção de sistemas de gestão ambiental que possa, inclusive, ser certificado, né, nas certificações ISO, no caso 14001, e estabelece uma série de critérios, tanto legais quanto de ações realizadas pela empresa, no sentido de minimizar a geração de resíduos no seu processo e controlar, né, esses resíduos gerados, tratá-los e até buscar soluções para desviar esses resíduos dos aterros. Outra ferramenta que não dá uma certificação, mas é uma ferramenta que foi construída por um órgão da ONU em 1995, que é a Produção Mais Limpa, que tem uma perspectiva muito importante porque ela tem um olhar no todo do processo produtivo, no todo da empresa, né? Que ela é bastante holística, ela depende da participação de todos os colaboradores da empresa e ela se implementa no momento em que toda a empresa está conscientizada de desenvolver um processo mais limpo, né? Buscando utilizar matérias-primas atóxicas, eliminando então aqueles elementos químicos, substâncias químicas que geram toxicidade aos produtos e aos resíduos, emissões, etc. Buscando modificar o processo para gerar uma menor quantidade de resíduos, buscando aumentar a vida útil desse produto, né, com mudanças do design desse produto, com boas práticas, né, de fechamento, que a gente fala num primeiro momento, fechamento de torneiro, digamos assim, né, reduzindo já muito rapidamente. Isso mexe com a cultura do colaborador. Tá? E muitas vezes, para a gente poder conseguir evitar ou reduzir minimamente a geração de resíduos, efluentes e emissões, às vezes uma mudança tecnológica é fundamental. Seja uma mudança tecnológica em termos de processo, em termos de matriz energética, por exemplo, uma matriz energética fóssil para uma matriz energética renovável. Eu tenho aqui um exemplo de mudança tecnológica. Tá? Isso é o nível chamado nível 1 da produção mais limpa. A gente tem o nível 2 da produção mais limpa, que é avaliar a possibilidade desses resíduos voltarem para o processo como numa reciclagem interna, onde o resíduo gerado ali vira matéria-prima novamente. Né? E no nível 3, a reciclagem